é o Dia Internacional das Mulheres, que ontem oficialmente fez 50 anos. O dia 8 de março é um dia de comemoração, mas não é um dia de receber presente, é um dia de reflexão, porque é um dia de cobrança, né? Qual é a grande estratégia do patrão? Em vez dela dar direitos que as mulheres merecem, eles preferem dar um presente. Uma caixa de bombom sai mais barato do que uma creche para a mulher trabalhar e deixar os filhos. Não sai mais barato? Um buquê de rosa não sai mais barato do que uma creche? Sai. Então, qual é a estratégia do patrão? É dar um presente em vez de financiar a creche para a funcionária ter o seu filho na creche enquanto ela está trabalhando. Então, a estratégia dos patrões é sempre transformar uma data, que é uma data de reflexão e de cobrança, numa data comemorativa, para que se faça movimentar o comércio em troca dos direitos que as mulheres têm. Direitos que foram adquiridos aí ao longo da trajetória, da história, como licença maternidade, né, que era 1 mês, depois 3 meses, agora são 6 meses, 4 meses, 4 meses agora. Então, são conquistas que ao longo do tempo. Mas ainda tem outras conquistas a serem feitas que o patrão prefere, na verdade, dar um presente, porque sai mais barato economicamente. E aí as mulheres, muitas das vezes, é a época de ganhar presente, não, é a época de reivindicação. Porque lá no começo do século XIX, as mulheres que trabalhavam na firma, nas empresas, nas fábricas, trabalhavam 16 horas por dia. 18 horas por dia, para você ter uma ideia. Era trabalho com semi-escravo. E aí era a reivindicação de conseguir direitos. E aí tem a questão, né, da sociologia do trabalho, trazendo a ideia de trabalho 8 horas por dia, né, com 8 horas para você ter o lazer e 8 horas de sono, que é a divisão do trabalho. Então, nós temos toda uma história de conquistas. E aí, há 50 anos atrás, ontem a ONU oficializou essa data, que é uma data aí de reivindicações de direitos. E aí, nós hoje estamos aqui para falar com o tema Uma Mulher Acima da Média. E aí, quando nós falamos média é aquilo que está onde? No meio, não é isso? A palavra medíocre, que é uma palavra usada às vezes de forma pejorativa, medíocre é aquele que está na média. Mas a gente usa muitas das vezes, pessoas fulano é medíocre, né? Não. Eu, por exemplo, quando era aluno, matemática, física, química, essas exatas, eu era um aluno medíocre. Ficava ali 5, 6, 5, 6, 5, 6, não saía dali. Não saía da média. Obviamente, nas de humanas, eu era acima da média. Mas isso tudo são conquistas que nós vamos fazendo, nós vamos melhorando. Em algumas áreas nós somos bons, em outras nós somos mais ou menos. Não, em outras nós somos ali a média. E outras nós somos acima da média. Mas eu vou falar de uma mulher hoje que ela é uma mulher acima da média, para a época que ela vivia. Para o tempo que ela vivia, a história dela mostra que ela era uma mulher acima da média. E nós vamos tirar um aprendizado nesta noite sobre esta mulher, que serve não somente para as mulheres, mas serve para todos. Porque esse aprendizado ele é tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas como ontem foi o Dia Internacional da Mulher, nós vamos colocar o tema ali, uma mulher acima da média. Mas poderia ser uma pessoa acima da média. Como ser uma pessoa acima da média? Então, nós temos aqui uma mulher que vai ser o nosso referencial nesta noite, e nós vamos usar a história dela como referência para nós estarmos vendo como ser uma pessoa acima da média. Então, nós temos aí, queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a história da primeira mulher, ou melhor, da primeira pessoa convertida na Europa. A primeira conversão que acontece na Europa é através dessa mulher chamada Lídia. Lídia é a primeira pessoa que se converte na Europa.
onde Paulo começa a fazer as missões. Paulo, na segunda viagem, ele está fazendo o primeiro percurso para voltar pelas igrejas da onde ele começou a fazer na primeira viagem, e ele está retornando para consolidar aquelas igrejas, fortalecer aquelas igrejas, mas ele tem uma visão no meio do caminho. E o Espírito Santo o impele, ou seja, troca a direção e faz com que ele esteja indo para a região da Europa. Ele vai para a Macedônia, porque ele tem uma visão de um homem pedindo ajuda. E aí ele entende que aquela visão era uma visão do Senhor, do Espírito Santo, o conduzindo à Europa para pregar o evangelho ali. E aí ele chega na cidade de Filipe, e ele se depara com esta mulher e outras mulheres. E aí nós temos a história desta mulher, que é uma mulher acima da média, para os padrões da época. E aí nós vamos entender e ver por que esta mulher é uma mulher acima da média. Nós estamos falando aqui, mais ou menos, de um período de cerca de entre 18 e 20 anos, já depois, até mais, 20 anos mais ou menos, depois da morte de Jesus. Quando a gente lê o livro de Atos muito rápido, eu costumo dizer que você não tem noção muito de tempo. Porque você lê o livro de Atos aí em 2 horas, com uma leitura boa. Em 2 horas você lê o livro de Atos, uma leitura boa. Não é ler rapidinho, não. Porque ler rápido você lê em menos de 1 hora. Mas uma leitura boa, você ali dando uma visão bem ampla do livro de Atos, você consegue ler em 2 horas bem. E aí você perde essa noção de tempo. Nós estamos falando aqui do ano 50, mais ou menos, da era cristã. Jesus morreu no ano 30, para você ter uma ideia. Então, nós estamos falando de 20 anos depois da morte de Jesus. Então, as coisas parecem... Jesus morreu, a igreja começou, e aí daqui a 5 anos ali, não, está acontecendo não, demora as coisas acontecerem. Então, nós estamos falando aqui mais de 20 anos depois, mais ou menos, depois da morte do Senhor Jesus, e Paulo é levado ali pelo Espírito Santo a estar pregando na Europa. Então, a partir do versículo 11, diz assim: tendo, pois, navegado de Tróade, fomos diretamente para Salmocracia. No dia seguinte, a Meápolis. Dali fomos a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos ali alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falávamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa, e nos constrangeu a isso. Importante ressaltar, nesta passagem aqui, Lucas está presente. Porque o que ele diz? Ela nos constrangeu. E nós fomos aonde? À beira do rio. Então, Lucas está presente neste evento. No evento seguinte, que é do carcereiro em Filipe, Lucas fala eles. Então, você vê que a narrativa é diferente. Lucas está presente em alguns eventos do livro de Atos, e em outros eventos ele é testemunha ocular. Ele narra o que aconteceu somente. Em outros ele está presente no evento, e aí ele vai usar o quê? Nós, e não eles. Então, dependendo da posição que Lucas está, ou como participante, ou como testemunho ocular, ele vai mudar a narrativa do livro de Atos. Aqui neste evento, na casa de Lídia, ele está presente neste evento. Então, ele vai usar a expressão nós, ou nos constrangeu, ou nós estávamos. Então, vai diferenciar aí da narrativa do livro de Atos. Então, nós temos uma mulher que estava à beira do rio, temente a Deus, o texto diz, que abriu o coração para escutar o que Paulo falava, ou melhor, o Senhor lhe abriu o coração.
Porque para nós ouvirmos a palavra do Senhor, precisa haver uma ação do Espírito Santo. Porque os nossos ouvidos estão tapados para as coisas espirituais. Quando há uma ação do Espírito Santo, aí é que os nossos ouvidos se abrem, caem as escamas dos nossos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, para nós podermos ouvir as coisas espirituais. E aí, a história de Lídia acontece aqui, como eu falei, 20 anos mais ou menos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Então, eu tenho a pergunta aqui nossa, que é: o que faz Lídia ser uma mulher acima da média? O que dentro desse texto nós podemos extrair que aponta que Lídia era uma mulher acima da média? A primeira lição que nós tiramos aí: Lídia priorizava as coisas espirituais. Repita comigo: Lídia priorizava as coisas espirituais. Vamos ver com o texto. Lídia era uma pessoa desocupada? Não. Diz que ela trabalhava. Então, ela não era uma pessoa desocupada. Lídia estava no sábado, na beira do rio, em um lugar que parecia a Paulo, um lugar de oração. Mas lembrando que alguém pode falar assim: pastor, ela está no sábado, num lugar de oração, não é nada de especial para o judeu. Mas lembrando que Lídia não é judia. O judeu, o sábado era separado a quê? A oração. Mas Lídia não é judia. Ela é da cidade de Tiatira. Tiatira na Ásia Menor. Então, logo, não era uma coisa normal para aquele povo. Mas ela estava no sábado de manhã, à beira do rio, no local de oração, orando ao Senhor. Mesmo não sendo judia. Então, ela priorizava o quê? As coisas espirituais. Porque ela era vendedora de púrpura. A púrpura era um material extraído de um molúsculo para tirar uma cor que é mais ou menos um tipo de roxo, lilás, roxo, mais ou menos essas cores. E na antiguidade, cores eram coisas escassas. As roupas eram basicamente brancas, beges, eram as cores mais normais. Só os ricos usavam cores especiais. Cada cor mais rara, mais caro era. E para extrair a púrpura era difícil. Logo, o material era difícil acesso. E só os ricos tinham acesso. Então, quem trabalhava com esse tipo de material eram pessoas de posse, pessoas de bem, pessoas que estavam numa situação financeira muito boa, por trabalhar com esse tipo de material, visto que era um material raro, que poucos tinham acesso. Então, Lídia, ela era uma pessoa que trabalhava numa profissão muito rentável para a época. Mas ela estava no sábado, onde? Em um local de oração, porque ela priorizava as coisas espirituais. Então, a primeira lição que nós tiramos aí da vida de Lídia, para ela ser uma mulher acima da média, é que Lídia priorizavam as coisas espirituais. Vamos repetir junto? Lídia priorizava as coisas espirituais. Primeira lição que nós tiramos para Lídia ser uma mulher acima da média. Segunda lição que nós temos aí. Lídia era uma mulher de oração. Ela estava à beira do rio, num local de oração. Então, Lídia era uma mulher que priorizava as coisas espirituais e ela era uma mulher de oração. Na semana passada, teve uma irmã que veio falar comigo. Ela falou assim: eu tive com uma mãe espiritual sua. Eu falei: ela falou: ela é minha vizinha. Eu moro ali na 29. Aí, quando ela falou: eu moro ali na 29, eu falei: tá. Tia Ana? Ela falou: é. Eu falei: tá. A tia Ana, ela não é minha tia, mas é como a gente chama, eu e meu irmão. Ela congregou junto conosco e com minha mãe durante muitos anos. E aí, é uma pessoa que sempre ora pela minha vida, sempre orou pela minha vida. E aí a irmã estava falando: não, ela sempre fala de você. Ela sempre pergunta de você, sempre quer saber de você. E aí eu até quero visitá-la
Eu estive visitando ela no ano passado junto com meu irmão. E nós passamos uma tarde muito alegre lá. Então, eu sempre disse e sempre digo, minha mãe era uma mulher de oração, a minha esposa é uma mulher de oração. E as mulheres de oração sempre gostaram de mim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, as intercessoras da igreja sempre gostaram de mim. Então, eu fico feliz por isso. Porque Deus usa pessoas para orarem pela minha vida. Então, é bom você ter pessoas de oração, é bom você ter parceiros de oração, é bom você ter companheiros de oração, é bom você saber que tem pessoas orando por você, que Deus desperta para orar pela sua vida. E a gente se sente coberto por essa oração. E aí a gente agradece por essa oração que nós recebemos. E aí Lídia era uma mulher de oração. E aí nós precisamos entender que, como eu falei, ela era uma mulher de posses, uma mulher que tinha uma boa situação, mas além de priorizar as coisas espirituais, ela era uma mulher de oração. Separava um momento para estar em oração junto com outras mulheres. Por isso que ela é uma mulher acima da média. Terceira lição que nós tiramos da vida de Lídia para Lídia ser uma mulher acima da média. Lídia não temia fazer mudanças em sua vida. Pastor, onde você tirou essa ideia do texto? Coloca para mim aí versículo 14, por favor. Versículo 14, está lá. Certa mulher chamada Lídia, da cidade da onde? Vendedora de púrpura. Ela era da cidade de? Mas ela está na cidade de Filipe. Ela está morando, não é na cidade que ela nasceu. Ela está morando em outra cidade. Porque a cidade de Filipe era uma cidade comercialmente mais importante do que a cidade de Tiatira. Lembra que eu falei que o produto que ela vendia era para gente de... E se você trabalha com algum material que é um produto de alto valor agregado, você precisa estar onde? Onde as pessoas têm dinheiro. Não adianta você querer vender um produto muito caro num bairro pobre. Você precisa estar no lugar certo vendendo o seu produto. Então, Lídia, ela muda de cidade por causa do seu trabalho, ou por causa de qualquer outra coisa, mas ela não tem medo de fazer mudanças. Entende que o mercado é melhor em Filipe do que em Tiatira. E aí, ela está ali fazendo mudanças na vida. E muitas das vezes nós somos presos a querer fazer algumas mudanças, a querer mudar. E aí, às vezes, a gente é acometido de algumas situações na vida que a gente precisa fazer mudanças, mas a gente fica relutante muitas das vezes. E, às vezes, de forma profissional, você recebe uma proposta boa de trabalho, e aí você fica naquela, mas eu vou sair, eu vou para não sei onde. Você precisa avaliar se vale a pena, se o salário é atrativo, se as condições de trabalho são boas. Porque não adianta você sair da onde você mora, da onde você tem uma estrutura, da onde você tem uma rede de apoio, muitas das vezes, para se mudar para um lugar para trocar 6 por meia dúzia. Não vale a pena. Recebi uma proposta, né? Um irmão da nossa igreja, hoje ele recebeu uma proposta muito melhor, mas na época ele tinha recebido uma proposta de trabalhar no Paraná. E aí veio conversar comigo. E aí eu fui junto com ele avaliar os prós e os contras. E aí eu falei com ele, qual é a diferença salarial daqui para lá? Ele falou 20% a mais. Eu falei, vai trabalhar numa área melhor ou semelhante ou igual a que você está? Ele igual. Eu falei, olha só, você vai se deslocar para um estado que você não conhece ninguém, que você não tem rede de apoio nenhuma. Aqui, sua irmã mora aqui, sua mãe mora aqui. E você vai se mudar para um lugar que você vai morar num alojamento com um montão de gente que você não conhece, para ganhar 20% a mais. E não vai trabalhar na profissão que você se formou. Vai trabalhar na mesma profissão que você está. Ele chegou à conclusão que não valia a pena se deslocar. Por quê?
Diferença de salário, condição a mesma. Não tinha nenhum benefício relevante do que ele tinha aqui. Então, analisando, era muito melhor continuar. Depois receberam uma proposta. Continuou os estudos, se formou, entregou o diploma dele e tudo, né? Ele é engenheiro. E aí conseguiu, hoje, estar numa empresa que paga o dobro do que ele ganhava, aonde ele está trabalhando na profissão que ele se formou. Aí, quando ele veio falar comigo, eu falei, agora sim, vale a pena você mudar. Embora ele esteja aqui mesmo no estado do Rio, ele não está mais na nossa igreja, ele avaliou, aí nós conversamos novamente, aí eu falei para ele, agora vale a pena fazer a mudança. Por quê? O salário basicamente dobra. As condições de trabalho muito melhores, os benefícios na empresa muito melhores, a empresa muito maior do que a empresa que ele trabalhava. Fazer a mudança, aí vale a pena. Então, tudo precisa ser avaliado, porque muitas das vezes você vai fazer uma mudança, e aí, quando você está avaliando, não vale a pena. Porque os valores que você vai ganhar, os valores que você vai conquistar, é muito pequeno em relação àquilo que você tem. E toda mudança é sempre difícil. Então, Lídia avaliou que era melhor morar em Filipe do que morar em Tiatira. Então, ela não tinha medo de fazer mudanças na sua vida. Essa é a terceira lição que nós tiramos aqui para Lídia ser uma mulher acima da média. Quarta lição que nós aprendemos aí. Lídia tinha uma profissão especializada em uma sociedade que dava pouquíssimas oportunidades às mulheres. Então, Lídia, ela tinha uma profissão que era uma profissão basicamente exclusiva dos homens. O texto não diz, a Bíblia também não se presta a esse motivo em si, de explicar o porquê dessa profissão de Lídia, mas diz o que ela fazia. Mas, na época, esse tipo de trabalho aqui, ele era basicamente feito pelos homens. Trabalhar com esse tipo de produto, de material. Mas Lídia, não se sabe como, ela conseguiu ingressar nessa profissão de vendedora de púrpura. Como eu falei, era um material importante para a época e um material raro. E um material caríssimo. Então, nós vemos que Lídia, ela ingressou numa profissão especializada. Porque trabalhar com aquilo, a pessoa tinha que ter conhecimento. Então, quando nós vamos na loja de tecido, aconteceu isso comigo no ano passado. Precisei comprar tecido, e aí a gente precisa pegar informações a respeito de tipo de tecido, de tipo de material. Porque a gente chega lá na loja de tecido, vê um monte de pano, a gente fica igual cego, não tem noção. A gente coloca a mão, sente o tecido, mas a gente precisa de alguém que tenha conhecimento. Aí eu pedi ajuda aos universitários aqui, né? Pedi ajuda a Ivonete, a Andréia, né? A Patrícia. Aí a Patrícia pediu a opinião à mãe dela. E foi assim, até chegar no entendimento do material que a gente precisava. Porque não é fácil você trabalhar com esse tipo de coisa. Parece simples, mas não é. São muitas informações que a gente precisa. Então, Lídia, ela estava numa profissão muito importante para a época. Então, por isso que nós precisamos entender e podemos ver que ela era uma mulher acima da média para a época dela, para o tempo dela, de como ela vivia, de onde ela estava, em que sociedade ela estava. Então, ela acessa uma profissão que era uma profissão especializada, com uma capacitação acima da média. Então, nós temos aqui esta lição que nós tiramos da vida de Lídia. A quinta lição: Lídia era uma mulher temente a Deus e tinha o coração quebrantado. O próprio texto diz que Lídia era mulher temente a Deus. Volto a dizer, Lídia não era judia. Lídia é europeia. Ela não é judia. Mas ela era uma mulher temente a Deus. Pastor, por que você frisa isso? Simples. Porque se a gente estivesse falando de alguém que era judeu,
que tinha um contexto de adoração ao Deus de Israel, era mais fácil. Mas nós estamos falando de alguém que é estrangeiro, está fora do povo de Israel. Mas ela era uma mulher, o texto afirma que ela era uma mulher temente a Deus. E aí, o texto fala aí, versículo 14 ainda, coloca para mim novamente. Ela, temente a Deus, nos escutava, coloca a outra parte, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, como eu falei, a gente só pode ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando, que a palavra de Deus está falando, se o Espírito Santo de Deus atuar em nós. Porque senão o nosso coração fica duro. Lembra quando o profeta Ezequiel falou a respeito do coração que o Senhor nos daria? Nos tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Isso é uma ação do quê? Do Espírito Santo. É uma transfusão. Você troca. Um transplante, melhor dizendo. O Senhor fez o transplante no nosso coração. Ele tirou um coração defeituoso e nos deu um novo coração. Um coração que ele pudesse trabalhar. Um coração que ele pudesse agir e atuar. E Lídia tinha esse coração. Então Lídia está atenta ao que Paulo está falando, porque houve uma ação do Espírito Santo. E quando há uma ação do Espírito Santo no nosso coração, nós damos ouvido à palavra que está sendo ministrada. Por isso que Lídia é uma mulher acima da média. Sexta lição que nós tiramos. Lídia exercia grande influência sobre a sua casa. Lídia ouviu a palavra, Deus lhe abriu o coração para ela escutar o que Paulo estava falando. Temente a Deus, coração quebrantado. Lídia ouve a palavra e diz que ela e toda a sua casa foram batizados. Versículo 15, diz lá, ó. Depois de ser batizada, ela, Lídia, e toda a sua, então ela tinha influência sobre os seus. Ela era temente a Deus, ela ouviu a palavra, mas não somente ela, mas toda a sua casa também foram batizados. Houve uma ação de quem tem influência dentro de casa, de quem os filhos ouvem, de quem as pessoas que estão dentro da sua casa lhe ouvem. Então Lídia tinha grande influência dentro da sua casa. Então ela é uma mulher acima da média, por isso também. Exercia influência dentro de casa, exercia influência dentro do lar. A Bíblia não fala se Lídia tinha filhos, quantos filhos tinham, se tinha mãe. Provavelmente não tinha esposo, porque a Bíblia não cita. Provavelmente Lídia ou era viúva ou era uma mulher solteira ainda, mas provavelmente viúva, pela profissão que tem. E pela ser líder da casa, ser chefe da casa, provavelmente viúva. E aí nós vemos aqui que ela exercia influência dentro da sua casa. Porque além dela, todos da sua casa também são batizados. E aí nós vemos aqui uma pessoa de influência. E para nós terminarmos aqui nesta noite, Lídia tem um fator primordial na vida de todo ser humano. De todo crente, de todo homem, de toda mulher, de todo servo de Deus. Coloca aí para mim a aplicação final. Lídia era uma pessoa grata e generosa. Ela ouviu a palavra do Senhor, atentou no seu coração, coração quebrantado, foi batizada, e aí o que ela faz? Ela constrange Paulo e os seus companheiros a estarem na sua casa. Porque quem faz isso é quem tem gratidão. Quem faz isso é alguém que é generoso. Como eu falei, Lídia era uma pessoa de posses, era uma pessoa de bem. No entanto, ela chama aqueles viajantes para estarem na sua casa. Porque era importante agradecer pelo favor de encontrar a salvação em Cristo
Jesus, de conhecer mais profundamente o Deus vivo. Então, quando nós temos gratidão no nosso coração, nós manifestamos o caráter de Cristo. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje na sociedade que nós vivemos é a falta de gratidão. As pessoas são incapazes de reconhecer o bem e o favor que os outros fazem para ela. No atendimento terapêutico que nós exercemos na profissão, o que nós mais vemos são pessoas lidando com ingratidão. Pessoas lidando com pessoas que não conseguem entender o favor que é feito por elas. Ou para alguém, essa pessoa muitas vezes está com o coração ressentido, porque ajudou, porque financiou, porque contribuiu, mas não recebeu em troca o quê? A gratidão, pelo investimento que se fez. E aí nós temos pessoas magoadas, feridas, rejeitadas, pessoas com sérios problemas, muitas das vezes, sentimentais, mentais, porque eles lidam com a ingratidão. Porque ser grato é uma das características de ser filho de Deus. Ser agradecido é uma das características de ser filho de Deus. Porque nós entendemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é da misericórdia que Deus fornece para cada um de nós. É o favor imerecido de Deus por nós, que é a graça de Deus manifestada por nós. Então, quando nós entendemos isso, eu agradeço alguém por alguma coisa que me fez, eu estou agradecendo a Deus por usar esta pessoa para me abençoar. E vice-versa. Quando eu deixo de agradecer alguém por alguma coisa de boa que essa pessoa me fez, eu estou deixando de agradecer a Deus por algo que Ele concedeu que essa pessoa me prestasse. Mas, pastor, isso é bíblico? É. Prova. Sermão profético. O grande julgamento, ou julgamento das nações. Pois tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me vestiste, estava preso ou enfermo e não foste me visitar. Senhor, nunca tivemos preso, nunca tivemos enfermo, nunca tivemos com fome, nunca tivemos com sede. Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de fazer a quem? A mim, diz o Senhor. Então, a nossa ingratidão não é às pessoas, a nossa ingratidão é a Deus. O que nós fazemos, nós não fazemos às pessoas, nós fazemos a Deus. E o que deixamos de fazer, nós deixamos de fazer não é às pessoas, nós deixamos de fazer a Deus. É sempre assim. Então, quando nós fazemos algo, é sempre fazendo para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Sirva da melhor forma. Ofereça sempre o seu melhor. Porque você não está fazendo às pessoas, você acha que está fazendo às pessoas, mas você está fazendo sempre para Deus. Ou está deixando de fazer sempre para Deus. É sempre assim que funciona. Então, nós precisamos ter esse coração quebrantado, coração grato, um coração generoso, de abrir mão, muitas das vezes, daquilo que parece ser nosso, porque nada é nosso. Tudo provém da graça e da misericórdia do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, quando nós nos colocamos à disposição de usarmos aquilo que temos e somos em favor das pessoas, Deus começa a agir a nosso favor. A gente nunca perde quando a gente abençoa alguém. Muito pelo contrário, a gente ganha. A gente, quando favorece alguém, é sinal que nós já fomos favorecidos por Deus para fazer aquilo. Porque eu não posso dar nada que eu ainda não tenha recebido. Eu só posso fazer e ofertar aquilo que eu já recebi. Eu só posso doar aquilo que eu tenho. Não pode ser diferente. Eu não posso doar algo que eu não tenho. Eu só posso doar aquilo que eu tenho. E tudo que eu tenho foi ato da misericórdia de Deus. Então, por isso que eu tenho que ser uma pessoa grata. E Lídia é essa pessoa que usa de gratidão, que agradece, que leva lá os discípulos de Cristo
para a casa dela. E aí a Bíblia deixa clara que esta mulher consegue constranger, como Lucas diz, a ficarem na casa dela. Porque o coração é generoso. Então nós precisamos ter esse coração agradecido a Deus todos os dias por mais um dia de oportunidade, mesmo que esse dia seja um dia difícil, mesmo que esse dia seja um dia de grandes desafios, mas todos os dias o Senhor nos oferece a possibilidade de escolhermos entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Mas o Senhor ainda nos dá uma cola: escolhe, pois, a vida, para que viva não só você, mas também a sua descendência. Porque são escolhas que Lídia fez, que toda a sua casa foi abençoada. Então, quando nós temos esse coração generoso, quando nós temos esse coração grato, nós manifestamos o caráter de Cristo. Então, para nós terminarmos aqui, você quer ser uma pessoa acima da média? Ih, fraco. Você quer ser uma pessoa acima da média? Amém, eu também quero. Então, aí as 7 coisas que nós vamos ver aqui. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Você quer ser uma pessoa acima da média? Primeira coisa, priorize as coisas espirituais. Priorize. Segunda coisa, ore. Seja uma pessoa de oração. Tenha parceiros de oração. Esteja no lugar de oração. Junte com pessoas que oram. Compartilhe as suas necessidades com pessoas que oram. Compartilhar as coisas que nós estamos passando, precisa compartilhar também com as pessoas certas, tá? Se você compartilhar com as pessoas erradas, também vai ficar no lugar errado. Então, compartilhe as suas necessidades com pessoas que você sabe que ora, que são pessoas de oração. Porque isso é fundamental. Então, Lídia estava no lugar de oração com pessoas que oravam. Porque estava ali junto, no lugar de oração. Terceira coisa, não tenha medo de fazer mudança na sua vida. Vamos lá junto? Não tenha medo de fazer mudança na sua vida. Quarta coisa, para ser uma pessoa acima da média, tenha uma profissão especializada. Vamos lá, tenha uma profissão especializada. Pastor, qual é a diferença? Você pode trabalhar, mas você pode ser um profissional melhor. Você pode se especializar na área. Você pode crescer. Porque uma coisa é você ser um profissional como todo mundo. Uma coisa é você fazer um diferencial. Porque tem coisas que todo mundo faz, mas quem faz diferenciado sobressai. Tem coisas ali que está na média, aparece, aí contrata lá o camarada para fazer um serviço na sua casa. Aí hoje o camarada ele não pode ser só pedreiro, de assentar tijolo e embolsar. Ele precisa fazer, basicamente, da fundação até a chave na mão, filho. Porque se ele não se especializar, se ele não se aprofundar, ele vai cada vez mais perdendo espaço. Ele vai cada vez mais perdendo clientes. Se ele não souber utilizar as técnicas novas de construção, não é da minha época, não, mas antigamente, o sujeito para construir uma casa, ele fazia uma sapata enorme, monstro. E hoje as sapatas são como? Menos da metade que era 30 anos atrás. O pessoal que trabalha com construção civil sabe disso. O material melhorou, a qualidade melhorou, o tipo de recurso melhorou. E você tem equipamentos hoje que facilitam muito a vida. Esse dia o pessoal, o Renato estava aqui tirando o negócio ali do poste, aí estava com martelete, né, Renato? Aí eu falei, pô, pega a marreta ali. Mas se o sujeito for pegar a marreta para tirar aquilo, ele vai gastar a semana inteira com o negócio que ele faz em metade do dia. Então, se ele não tiver a ferramenta apropriada, se ele não tiver a qualificação, ele perde muito tempo num trabalho que poderia gastar metade ou menos da metade do tempo.
Então, ser especializado, ter uma profissão especializada é fundamental, e Lídia tinha essa profissão. Quinta coisa, seja temente a Deus e tenha o coração quebrantado. Sexta coisa, exerça influência na sua casa. Muitas das vezes a gente esquece disso aqui. A gente precisa exercer influência sobre as pessoas que estão do nosso volta. Mas para isso a gente tem que ter uma fala e ter uma prática. Muitas das vezes a gente não exerce influência sobre os nossos, porque a nossa fala é uma, mas a nossa prática é outra. Aí nós falamos uma coisa, mas na execução não acontece da mesma forma. A gente é meio faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vai exercer influência? Não. As pessoas não vão copiar o modelo, porque sabem que você não faz aquilo que você fala. Então você precisa falar, mas precisa fazer, para poder exercer uma boa influência sobre a sua casa. E aí, para nós terminarmos, seja uma pessoa grata e generosa. Tenha o coração generoso. Tenha um coração que seja agradecido a Deus. Tenha um coração que possa realmente atrair a atenção do Senhor. Lembre-se sempre, tudo é para Deus. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós temos a síndrome do profeta Samuel. Já ouviu falar? Síndrome do profeta Samuel. Síndrome do profeta Samuel é você achar que o problema é com você. Esse é que é a síndrome do profeta Samuel. O profeta Samuel, um belo dia, ele chega diante do povo, e o povo fala assim: Samuel, você está velho. Seus filhos não seguiram o seu exemplo. São juízes corruptos. Não guardam a lei do Senhor. Faz o seguinte: escolha para nós um rei, que governe sobre nós, para que sejamos iguais nações à nossa volta. E diz que aquilo entristeceu muito o coração do profeta. E aí o profeta foi consultar o Senhor. E aí Samuel chegou muito entristecido diante de Deus. Aí Deus virou para Samuel e falou: Samuel, você não está entendendo nada, Samuel. A rejeição não é com você, a rejeição é comigo. Sou eu que o povo não quer que seja o líder, não é você. E muitas das vezes nós estamos com essa síndrome. Estamos achando que alguém está fazendo alguma coisa contra nós. Não, não está fazendo contra nós, estão fazendo contra Deus. Porque quem faz contra mim, como eu disse, está fazendo contra Deus. Assim como eu estou agindo contra alguém, estou agindo contra Deus, porque é sempre com Ele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Tinha até aqui, né? Agora não tem mais. Porque dele, por meio dele, para Ele, são quantas coisas? Quantas? É sempre assim, filho. Aquele versículo, ele resume tudo. Quando eu dou um bom dia para alguém, eu não estou só cumprimentando essa pessoa. Eu estou dizendo para ela que Deus te conceda um bom dia. Porque eu não posso te conceder um bom dia, mas eu conheço alguém que pode. Quando eu digo para alguém muito obrigado, eu estou dizendo para esta pessoa: eu estou agradecendo a Deus pela sua vida, porque você me abençoou através daquilo que você fez. É assim. Agora, quando eu esqueço de agradecer a alguém, eu estou falando: a Deus, eu me viro sozinho, eu dou meu jeito. Porque tudo é para Ele. E tudo vem dele. Então, quando eu entendo isso, eu faço isso, eu tenho esse coração agradecido, aí sim eu manifesto o caráter de Cristo, que em tudo dava graças a Deus, porque o coração era agradecido. Então tenha esse coração, faça isso. Não fique como Samuel, achando que as pessoas estão te rejeitando. Não. Estão rejeitando o Senhor. Estão rejeitando a beneficência, a benevolência do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós temos um coração agradecido. Aí a gente vai entender a oração de Davi lá no 1 Crônicas 29. Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo?
para que pudéssemos vir ofertar diante da casa do Senhor. Porque quem era eu e quem é a minha família, para que pudéssemos nesse momento estarmos aqui ofertando ao Senhor. O Senhor me tirou de trás da armalhada para me colocar como capitão do seu povo. Então Davi reconhece que até a oferta que ele estava dando para a construção do templo era resultado da bondade e da misericórdia de Deus. Não foi ele lutando como soldado no campo de batalha que lhe deu a vitória, foi a graça de Deus. Não foi ele enfrentando Golias que lhe deu o nome de campeão, foi a graça de Deus. Porque o que ele diz diante de Golias? Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou na minha força, porque não há força em mim o suficiente, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente tem esse coração agradecido, nós tributamos ao Senhor a honra e a glória devida ao nome dEle. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Então, que sejamos pessoas acima da média, que possamos ter um coração grato, que possamos ser pessoas que agregam, pessoas que orem, pessoas que atraiam a atenção do Senhor, pessoas que estejam em comunhão, pessoas que estejam presentes na casa do Senhor, pessoas que se alegrem em fazer a vontade do Senhor. Queria chamar os músicos aqui, e nós estaremos cantando uma canção que tem a ver com o coração de Lídia, um coração quebrantado, um coração que atraiu a atenção dos servos do Senhor, uma pessoa que estava abrindo mão lá de fazer de repente alguns negócios naquele dia, para estar na presença do Senhor. E muitas das vezes você está aqui abrindo mão de algumas coisas para estar aqui na presença do Senhor, abrindo mão de fazer outras coisas para estar aqui na presença do Senhor. E de repente você veio aqui nesta noite, e essa palavra falou com você, e aí de repente você pensou, eu preciso priorizar as coisas espirituais. Eu tenho priorizado tantas coisas na minha vida, eu tenho priorizado tantos problemas e situações adversas na minha vida, mas eu tenho que parar de me preocupar com as coisas espirituais, com as coisas realmente que têm importância, que sejam primazias na minha vida. Então, seja qual for a sua situação neste dia, que o Senhor te trouxe aqui, você não veio aqui nesta noite por acaso. Como eu falei, você podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Então, nesta noite nós vamos cantar esta canção, e que você abra o seu coração, como Lídia abriu o coração e permitiu que a palavra que Paulo falou entrasse e penetrasse o seu coração e transformasse a sua vida. E aí diz que não transformou só a vida de Lídia, mas toda a sua casa foi transformada, porque ela creu na palavra do Senhor. E esse texto, ele contribui e se conclui na palavra que Paulo fala ao carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lídia creu e a sua casa foi salva. Então, quando nós entendemos isso, nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Fique de pé, vamos cantar esta canção.